Senhores, olha só. Tema aqui desse bloco, estado de defesa, estado de sítio. É um tema que vem em carreiras policiais, é um tema que é de praxe ver, tá? Não é difícil, a gente vai macetear o tema. Artigos 136, estado de defesa, 137 a 139, estado de sítio, e o artigo 140, que tem uma disposição ali especial, tá? Bom, vamos ler a lei, porque quando cai isso aqui, eu caio o que está escrito. Artigo 136, estado de defesa. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública, a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções de natureza. Primeira coisa que pode cair em prova. Quais são as hipóteses do estado de defesa? Grave e iminente instabilidade, calamidade de grandes proporções. É isso que cai em prova. Grave e iminente instabilidade, calamidade de grandes proporções. E tem que ser em locais restritos e determinados. Pronto. Tudo bem? Então, ó, se viesse na prova, ó, calamidade de grandes proporções no estado X, grave e iminente instabilidade no município Y, estado de defesa, tá? Quem decreta, gente? Quem decreta é quem? Quem decreta é o presidente da República. Só que olha só, requisitos aqui, eu vou colocar o artigo 136, para você ler, o parágrafo 4º. Vá lá no parágrafo 4º. Ó. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Vamos continuar, depois a gente vai resumir no caderno. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, ele será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. E o parágrafo 6º, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Galera, se a gente conjugar o caput do 136 com o parágrafo 4º, a gente vai ver, ó, que o presidente, antes de tudo, ele vai ouvir. Ouvir quem? O Conselho da República e o Conselho de Defesa. Então, a primeira coisa é pedir uma opinião. Tá? É pedir uma opinião. Beleza? Só que essa opinião, ó, é uma opinião não vinculativa. Pode ser que o Conselho da Defesa fale Y e o presidente X. É só uma opinião, tá? Então, ó, primeira coisa, o presidente ele vai ouvir. Beleza? Estado de defesa. Não tem um D aqui? Se tem um D, é porque o presidente ele decreta o estado de defesa. Desde que tenha grave iminente e calamidade de grandes proporções. Então, estado de defesa não tem um D? Ele decreta o estado de defesa. E ele submete em 24 horas após o decreto a que órgão, gente? Congresso Nacional. Então, o presidente decreta e em 24 horas submete ao Congresso Nacional. Então, se primeiro ele decreta e depois ele submete, o controle aí é prévio ou posterior? Bom dia. Bom dia. Se o presidente primeiro decreta, depois submete ao Congresso Nacional para apreciação, o Congresso Nacional aprecia previamente ou posteriormente? Posteriormente. Tudo bem? Então é um controle posterior do Poder Legislativo. Aí o que acontece? O Congresso Nacional, o que ele faz? O Congresso Nacional, ele tem 10 dias para decidir. Ele pode aprovar
posteriormente ou ele pode rejeitar. Você concorda? Ele tem 10 dias. E ele vai fazer isso, aprovar ou reprovar, por maioria absoluta. Você está entendendo, sim ou não? Então, o presidente decreta, depois de ouvir os conselhos, é uma opinião não vinculativa. Aí, em 24 horas, ele remete para o Congresso, que vai fazer um controle posterior. Vou colocar aqui, ó, controle posterior, tá? Controle posterior. Aí o Congresso, em 10 dias, decide por maioria absoluta. Foi isso que a gente leu. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias. Tudo bem? Beleza? Agora, o Congresso vive de recesso. Vive ou não vive? Vive de recesso. E se o Congresso estiver de recesso? Bom, deixa eu colocar aqui de azul. Se o Congresso Nacional estiver de recesso, o que vai acontecer? Uma convocação extraordinária para a reunião em 5 dias. Pronto. Isso. Ó. O Congresso Nacional, se estiver em recesso, será convocado no prazo de 5 dias. Beleza? Nós já vimos as hipóteses e os requisitos. Então, no estado de defesa, nós temos algumas restrições. Então, por favor, olha lá no parágrafo 1º, inciso 1. Restrições aos direitos. Cara, olha as restrições que nós temos. Ó, restrição à reunião. Lembra que a reunião é pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, tem prévia comunicação à autoridade competente para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local? No estado de defesa, tem restrição da reunião, ainda que no seio das associações, tá? Além disso, tem restrição, 136, parágrafo 1º, inciso 1, do sigilo da correspondência, da comunicação telegráfica e telefônica. Vamos colocar. Restrição do sigilo. Correspondência. Comunicação telegráfica. E a comunicação telefônica. Note que a palavra do PCO foi restrição ou suspensão, gente? Restrição. Então aqui não é suspensa, aqui é o quê? Restrito. Então restringe a reunião, ainda que essa reunião for no seio das associações, e restringe o sigilo da correspondência e da comunicação. Vá, por favor, no inciso 2. Tem também, ó, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Ocupação e uso temporário de bens. Vou colocar aqui, ó. Ocupação e uso temporário de bens. Na hipótese de calamidade pública, respondendo à União, circula a União, respondendo à União pelos danos. Pô, foi decretado o estado de defesa pelo presidente, foi requisitado um bem seu e teve um dano. Obviamente que a União vai ter que ressarcir. E por que a União e não os estados? Porque quem decreta é o presidente, é o chefe do Poder Executivo Federal. É responsabilidade civil do Estado. Concorda? Além disso, galera, vai lá no parágrafo 3º. 136, parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa. Olha só. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz, que a relaxará se não for legal, facultado o preso requerer exame de corpo de delito. Não tem nada demais aí. Agora, olha só o inciso 2 e 3. A comunicação será acompanhada da declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido. Tudo bem? Inciso 3 e 4. Cai muito. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias,
salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Eu vou anotar isso. Prisão ou detenção, 10 dias. Tem exceção, gente? Sim ou não? Salvo ordem de juiz. Se você já fez questão sobre isso, várias questões de prova. No estado de defesa, ninguém pode ficar preso em nenhuma hipótese por mais de 10 dias. Tem exceção ou não tem? Ordem judicial. E você sabe que no estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. Então, o preso, ele não pode ficar incomunicável, tá? É vedada a incomunicabilidade do preso. Por isso, galera, que o artigo 21 do CPP não foi recepcionado. Lembra que eu falei que o 21 do CPP fala que eu posso ter a incomunicabilidade do preso por 3 dias? Só que o CPP é antes da Constituição. Fazendo um juízo de recepção, o artigo 21 não foi recepcionado porque é vedada a incomunicabilidade do preso. Poxa, se no estado de defesa, que é um estado excepcional, eu não posso deixar o preso incomunicável, que sai em condições o quê? Normais. Qual é o prazo que o indivíduo, qual é o prazo que o presidente pode decretar o estado de defesa? O prazo é de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias. Pronto, tá aí o estado de defesa. Um tópico da sua prova está no quadro. Tá bom? Um tópico da sua prova está no quadro. Repetindo aqui, o estado de defesa. Quais são as hipóteses? Grave, iminente instabilidade e calamidade de grandes proporções. Só que aqui, ó, são proporções em locais restritos e determinados, tá? Requisitos. O presidente primeiro vai ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa, que vai emitir um parecer, que é um parecer não vinculativo. O presidente decreta, se é defesa com dele, decreta, e em 24 horas submete ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem 10 dias para decidir pela maioria absoluta dos membros, então o controle é posterior. Se o Congresso estiver de recesso, há uma convocação extraordinária em 5 dias. Cuidado que no estado de defesa você tem restrições, não suspensões. Restrições à reunião, a sigilo das comunicações, ocupação e uso temporário de bens, e a União responde pelos danos causados, porque a União, porque é o presidente quem decreta. Prisão, máximo de 10 dias, salvo ordem judicial, é vedada a incomunicabilidade do preso, e o prazo do estado de defesa, 30 dias mais 30 dias. Vamos para o estado de sítio. Estado de sítio, galera, é como se fosse um degrau a mais. A situação realmente, ela tá ruim. Vai lá no artigo 137, por favor. Estado de defesa é ruim, o estado de sítio é bem pior, tá? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos: inciso 1, comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, peraí. A primeira hipótese aqui, galera, está no 137, inciso 1. Então, a primeira hipótese é comoção grave de repercussão nacional. Comoção grave de repercussão nacional. Opa, o problema é local ou nacional? Nacional, porque se fosse local seria estado de defesa. E o segundo é a ineficácia do estado de defesa. Eu tentei o estado de defesa, não deu certo. Então vamos para o degrau maior, o estado de sítio. E a segunda hipótese do estado de sítio, que é a pior delas, é a declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, ou seja, guerra.
E é importante você saber que no estado de sítio nós temos duas situações, tá? Existe o estado de sítio que é chamado de repressivo. O estado de sítio repressivo, ele está aqui, ó, no 137, inciso 1. Vou chamar ele de repressivo. E o estado de sítio agressivo ou defensivo é do inciso 2. E por que isso é importante, galera? Porque se o estado de sítio for determinado na hipótese do artigo 137, inciso 1, comoção grave de repercussão nacional, ineficácia do estado de defesa, o prazo é de 30 dias mais 30 dias renováveis. Em que hipótese? Do artigo 137, inciso 1. Qual seja, comoção grave de repercussão nacional e ineficácia do estado de defesa. Agora, se for do 137, inciso 2, em caso de guerra, o prazo do estado de sítio é enquanto perdurar a guerra. Veja se você percebe. Tá, estado de sítio tem o artigo 137, inciso 1 e 2. Qual é o pior, o inciso 1 ou o inciso 2? Inciso 2. Imagina, Brasil em guerra com os Estados Unidos. Imagina só. Qual é o prazo? Enquanto durar a guerra. Agora, esse estado de sítio foi por causa de comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. Aí vai ser 30 mais renováveis, enquanto se persistir. Tudo bem? Quais são os requisitos? Bom, os requisitos nós vimos no artigo 137. O presidente da República pode ouvir do Conselho da República e o Conselho de Defesa. Então, peraí, primeira coisa, requisitos. O presidente, primeira coisa, igualzinho, vai fazer o quê? Ouvir conselho. Quais os conselhos, gente? Da República e o Conselho de Defesa. E aqui é igual ao estado de defesa. É um parecer não vinculativo, é apenas uma opinião, ok? Depois de ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa, veja bem, o presidente da República, ele vai solicitar ao Congresso Nacional a autorização. Então aqui, o presidente, ele solicita ao Congresso Nacional uma autorização. Você concorda comigo que nós já temos aí uma diferença entre o estado de defesa e o estado de sítio? Por quê? Veja comigo aqui, minha diretora. No estado de defesa, o presidente decreta para depois enviar para o Congresso. Defesa decreta. No estado de sítio, não. Ele solicita. Então, ele pede uma autorização, uma aquiescência. O que é aquiescência? Uma autorização. Ó, estado de defesa, presidente decreta. Beleza? Estado de sítio, começa com S. Presidente o quê? Solicita. Tá bom? Aqui, o controle é posterior. Aqui, o controle é prévio. Por quê? Porque o Congresso Nacional, ele vai previamente autorizar o presidente, tá? E aqui, novamente, vai, por favor, no artigo 137, agora no parágrafo 2º, solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional. Então, a mesma coisa, né? Se tiver em recesso, convoque em 5 dias, tá? 139, para acabar, são as medidas que podem ser utilizadas. Galera, essas medidas aqui, ó, estão no artigo 139 da Constituição, que fazem referências ao artigo 137, inciso 1. Lê comigo o artigo 139 que você vai entender. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1,
só poderão ser tomadas as seguintes medidas. Então preste atenção. Essas medidas do artigo 139 são medidas do estado de sítio. Mas em que hipóteses? Quando o estado de sítio é decretado com base no artigo 137, inciso 1. Sabe por quê a Constituição fala isso? Porque quando o estado de sítio for decretado com base no 137, inciso 2, é guerra. E guerra pode o quê? Tudo. Você está entendendo? Então, ó, aqui no 139, são medidas que você pode adotar, excepcionalmente, no estado de sítio repressivo, ok? Do inciso 1. Porque na guerra, parceiro, vale tudo. Então, vamos lá. 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra pessoas as seguintes medidas. Inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada. Se eu fosse você, é que aqui para mim não vai dar espaço, tá? Eu colocaria no seu caderno um espaço e anotaria todas essas medidas, para você comparar o estado de defesa com o estado de sítio. Mas eu só vou ler aqui porque eu não tenho espaço, tá? O que eu posso ter no estado de sítio? Obrigação de permanência em localidade determinada. Ó, você vai ficar aqui, ó, nesse local. 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Ou seja, colocar pessoas ali naquele edifício. 3. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, comunicação. Grifa agora. Prestação de informação, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Grifa isso tudo. Prestação de informação, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Por quê, galera? Restrição da liberdade de informação, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, isso é no estado de defesa ou no estado de sítio? Estado de sítio. Porque no estado de defesa eu tenho restrição de quê? Reunião e sigilo da correspondência e comunicação. Agora, se falar liberdade de imprensa, se falar radiodifusão e televisão, isso é estado de defesa ou estado de sítio? Estado de sítio. Porra, esse inciso 4 cai muito. Suspensão da liberdade de reunião. Vou até escrever. Tem que escrever isso, pelo amor de Deus. Suspensão da reunião. A primeira prova de delta que eu passei foi no Maranhão. Tava numa vida louca, cara. Acabar de separar. Pô, o cara fica muito tempo solteiro, né? Que separa é uma merda. É uma merda. Fali praticamente. Aí, falido. Aí, porra, fiquei um ano assim, pra igreja, enfim. Aí veio a prova de delegado no Maranhão 2018. Na verdade foi dezembro de 2017. 13 matérias, eu já estava na Polícia Civil, já tinha um tempinho. Aí eu fui lá fazer. Falei, vou despretensioso. Passei na primeira fase, graças a Deus. Passei na segunda fase. Aí depois outra história, essa história eu conto no outro dia. Mas por quê? Porque caiu assim, ó. Cabe no estado de sítio. Aliás, cabe no estado de defesa. Eu errei essa questão. E eu lembro, levei pro coração. Cabe no estado de defesa a suspensão da reunião. Pô, é essa. Não é no estado de defesa, é no estado de quê? Sítio. Porque no estado de defesa não é suspensão, é o quê? Entendeu? Entendeu? O que mais? Busca e apreensão em domicílio. Porra, vou ter que anotar. Busca e apreensão em domicílio. Gente, sem ordem o quê? Judicial. Busca e apreensão em domicílio. Estado de defesa ou estado de sítio? Estado de sítio. Intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Galera, preste atenção. O que cai em prova? Primeiro, você saber, olha para cá. Isso, você mesmo, olhar vago, olhar opaco. Assim, ó. O brilho do aluno some, né, quando dá meio-dia. Some. Primeiro estágio do aluno. O que esse professor está falando no quadro? Segundo estágio, ele. Quem são essas pessoas? Estágio número 3.
será que o mundo foi oriundo de uma criação ou uma evolução? É ou não? Caralho, é muito tormento. Primeira coisa que cai em prova, você saber que o estado de defesa e o estado de sítio são estados de exceção. São limitações circunstanciais ao poder de emenda, não é isso? A Constituição não pode ser emendada no estado de defesa nem no estado de sítio. São estados de exceção. Primeira coisa. Segunda coisa, quem decreta é o presidente. Quem decreta é o presidente. Só que aqui ele decreta, depois manda para o Congresso. Aqui ele primeiro pede autorização, mas quem decreta é quem? Presidente. Estado de defesa é o menos. Quais são as hipóteses? Grave e iminente instabilidade, calamidade de grandes proporções, em locais restritos e determinados. Requisitos. Presidente vai ouvir o Conselho da República de Defesa, não é vinculativo. O presidente de defesa decreta, em 24 horas manda para o Congresso, que em 10 dias, por maioria absoluta, vai rejeitar ou aprovar. Se o Congresso estiver em recesso, haverá convocação. Tem restrições na reunião, no sigilo das correspondências e comunicações. Ocupação e uso temporário de bens também é oposto no estado de defesa, se houver dano, a União responde. Prisão ou detenção de qualquer pessoa, 10 dias, estado de defesa, salvo ordem judicial, e é vedada a incomunicabilidade do preso. Vimos que também esse estado de defesa é 30 mais 30 dias e acabou. Ok? Estado de sítio. Porra, deu merda. 137 a 139. No estado de sítio, galera, eu tenho dois tipos de estado de sítio. Deu merda total é porque teve guerra. É ou não é? Guerra é merda total. 137, inciso 2, estado de defesa defensivo. Estado de sítio defensivo, desculpe. E no 137, inciso 1, é em caso de comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. Gente, se falou nacional na prova, tu vai na defesa ou vai no sítio? Sítio. Porque se falar local é o quê? No estado tal, vai ser o quê? Defesa. Tá, Alberto, entendi. Requisitos do sítio. Presidente, ouve também os conselhos, não é vinculativo, só que é sítio com S, então ele solicita ao Congresso, que faz o controle posterior para autorizar. Várias medidas podem ocorrer aqui no estado de sítio, várias delas, dentre elas a suspensão da reunião, lá no estado de defesa a restrição aqui é a suspensão, e a busca e apreensão do domicílio, mesmo sem ordem judicial, mesmo sem aquelas hipóteses lá que você aprendeu no artigo 5º, inciso 11, tá? E para acabar, galera, no nosso edital não tem poder legislativo? O poder legislativo está lá, atribuições e prerrogativas. Vai, por favor, na página 10, em cima de questões de concursos, tá vendo? Anota aí no seu caderno também para você ver o artigo 53, parágrafo 8º da Constituição. O artigo 53 fala dos deputados federais e senadores, tá? Ó, as imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio. Então, qual é a regra geral? Tem estado de sítio. As imunidades continuarão ou não? Sim, elas subsistirão. Quando eu falo que subsistirá, é porque as continuidades irão continuar. Você entendeu ou não? Agora, tem exceção? Sim. Ó, as imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. Então, peraí. Como é que isso cai em prova? Olha para mim. Imunidade de deputado e senador. Estado de sítio. Continua ou não continua? Sim. Exceção. Quando a própria Casa Legislativa, Senado ou Câmara, quer que esse cara não tenha o quê? Essa imunidade tem que votar mediante 2/3. Se você souber isso aqui tudo, você acerta qualquer questão de estado de defesa e estado de sítio. Vamos agora massificar o conteúdo com as questões. Vem comigo, vamos. Questão 16. Alberto, eu não vim preparado para essa aula de hoje, não. Não vim preparado para isso, não. Se eu soubesse que ia ser assim... 16. Em determinada região do país. Grifa essa merda toda. Se é em determinada região do país, puta que pariu. É em local restrito, sim ou não? Vamos lá. Foi detectada uma instabilidade institucional
decorrente de atos reiterados de desobediência de diversos segmentos orgânicos da área de segurança pública. Por tal razão, foram realizados debates no âmbito da Presidência da República em relação à medida mais adequada passível a ser adotada, por meio do qual fosse possível restabelecer prontamente a ordem pública, inclusive com a imposição de restrições aos direitos fundamentais. Peraí, restrição, né? Aqui, ó, restrição. Direito da reunião é um direito o quê? Fundamental. Sigilo da correspondência e comunicação, direito fundamental. Gente, determinada região, restrição, tu vai marcar que pode ser decretado o que pelo presidente? Estado de defesa. Um ponto na prova, letra B. 17. Agente penitenciário 2024. Em observância às formalidades constitucionais, o presidente da República decretou o estado de defesa, após ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. O fato ganhou grande repercussão na imprensa nacional, que publicou inúmeras matérias versando sobre quais direitos que podem ou não podem ser restringidos. Parou, respira, eu sei que você está cansado. Ele está falando do estado de defesa, você concorda? O que eu posso no estado de defesa? Posso restringir reunião e posso restringir o quê? Comunicação e correspondência. Vamos lá. Concluiu-se, vamos lá, nesse cenário, considerando as disposições da Constituição, não pode ser restringido. Não pode ser restringido no estado de defesa. Direito de reunião não pode ou pode? Pode. Sigilo da comunicação não pode ou não pode? Pode. Direito à comunicação do preso é permitido ou é vedado? Qual o gabarito? D de delta. Essa foi fácil, gente. Essa dava para matar. 18. Qual? 18. Tá bom. Em razão de agressão armada estrangeira. Parou? Agressão armada, estado de defesa ou de sítio? Presidente decreta direto ou solicita? Solicita quem? Congresso Nacional. Vamos lá. Em razão de agressão armada, o presidente da República foi informado por seus assessores sobre a necessidade de serem adotadas medidas de defesa do Estado e das instituições democráticas. Nas circunstâncias indicadas, é possível, gente, é sítio ou defesa? Então, ó, estado de urgência, a letra C tá fora, que não existe. Estado de defesa, a letra D e E tá fora. Você tem 50% de chance de acertar agora, tá? Estado de sítio com a competência das Forças Armadas ou do presidente? Gabarito, B de bravo. Um ponto na prova. Polícia Penal 2019. Aliás, questão 19, Polícia Penal, questão fresquinha 2024. Banca aí, Decão. Em tempos recentes, muito se falou em fazer uso de medidas constitucionais de defesa do Estado e das instituições democráticas, em especial em face da suprema polarização política entre distintas ideologias. Sobre o tema, está inculcado na Constituição da República Federativa do Brasil, com emendas posteriores, que o presidente pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa, decretá-lo para preservar ou prontamente restabelecer, agora sim, ó, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções. Eu estou falando do estado de defesa, letra B. Estou um pouco mais feliz agora. 20. Ana, cientista política, ao verificar a possibilidade de utilização dos institutos do estado de defesa e do estado de sítio para contornar uma comoção grave de repercussão nacional. Peraí, olha para cá. Comoção grave de repercussão nacional é estado de defesa ou de sítio? Sim. Vamos lá. Nessa hipótese, letra A,
somente é cabível a decretação do estado de sítio. Qual o gabarito? Letra A. Não é tão difícil assim. É só você saber tudo de constitucional, penal, processo, informática, português específica. Porra! É fácil. É tão fácil o concurso que ele te dá a pergunta e te dá a resposta, porra. Só tem que saber qual é. Meu Deus. 21, tá acabando. A decretação do estado de defesa. Peraí, estado de defesa. Autoriza a adoção de que medida? Defesa, hein? Defesa. Intervenção nas empresas de serviço público? Não, isso aí é sítio. Isso aí é sítio. 139. B. Incomunicabilidade do preso pode? Não. C. Busca e apreensão em domicílio. É defesa ou é sítio? Sítio. Obrigação de permanência em localidade determinada. É defesa ou é sítio? Sítio. Restrição do direito do sigilo de comunicação telefônica. Pode ser defesa? Pode ser defesa? Sim. Gabarito. Letra E. Aqui, ó. Restrição da comunicação telefônica. Pode ser defesa. Cara, não é difícil. O problema é que se for a primeira vez que você está vendo, é muita informação. Tá? A letra A, C e D são hipóteses de estado de sítio. A letra B é vedada a incomunicabilidade do preso. E a letra E, galera, você tem que tomar cuidado, porque esse sigilo de comunicação pode sim ser feito em estado de defesa, como nós vimos está no quadro, tá? 23. Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta. Letra A. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 5 dias, grifa 5 dias, contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Gente, olha para cá. Estado de defesa, presidente decreta, em 24 horas manda para o Congresso, que aprecia em 10 dias e não 5. Sacanagem, né, perguntar isso. Para os delegados também, tá? B. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 45 ou 30 mais 30? 30 mais 30. E letra C. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente, em 24 horas, submete o ato ao Congresso, que decide por maioria o quê? Certo ou errado? Certo é a letra C. 24. Em razão de uma calamidade de grandes proporções. Olha pra cá. Olha pra cá. Eu sei que você tá cansado, eu também tô. Porra é essa? É o teu sonho, né? É o teu sonho nessa porra, não é? Tu não quer essa porra? Então. Não é o teu sonho? Não é? Ah, não. Então, porra, vai embora, caralho. Pagou o aulão? Vai embora. Mas pode pagar o aulão e não vir, se quiser também. Tranquilo. Calamidade de grandes proporções. Isso é estado de defesa. Não é isso? Isso é estado de quê? Defesa. No estado de defesa, o controle do legislativo é prévio ou posterior? Você concorda que aqui o presidente não precisa dar autorização prévia, ele decreta. Vamos lá. Prova de inspetor Polícia Civil. Tem gente aqui que fez essa prova, né? Prova super fácil, porra. Que isso, irmão? Irmão, tava no restaurante aqui no Rio, lá no Paris 6. Quando eu vi a prova, eu tinha tomado meia dose de gin. Aí eu falei, what the fuck is that? Vamos lá. Mas essa não foi difícil não, ó. Em razão de uma calamidade de grandes proporções, o presidente da República consultou alguns ministérios para avaliar a possível decretação do estado de defesa nas áreas abrangidas, bem como o procedimento a ser observado. Nessa situação, o estado de defesa, vamos lá. Calamidade de grandes proporções, não pode ser decretado ou pode? Pode. Letra B. Pode ser decretado após a provocação do Conselho da República e do Conselho da Defesa e prévia aquiescência do Congresso Nacional, aquiescência e aprovação. Eu preciso na defesa de prévia aquiescência ou não preciso? Não preciso. O controle é posterior. Letra C. Estado de defesa pode ser decretado
desde que ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Tem que ter a oitiva? Sim. Com posterior apreciação do Congresso. É essa? É essa. Fechamos estado de defesa, estado de sítio, fecha esse bloco. Fecha, já fechou? Já fechou? Então não fecha não. Fiz isso ontem, fiz isso sexta-feira, mesma merda. Tem a 25 ainda? Isso, tem a 25. Então a 24 é a letra C, tem a 25. Ó. Questão da PRF 2021. Durante a vigência do estado de sítio, as imunidades parlamentares podem ser suspensas pelo voto de 2/3 da respectiva Casa Legislativa, sim ou não? O que nós vimos? Que a regra é a suspensão ou é a não suspensão? Não suspensão, porque as imunidades subsistirão. Mas podem ser suspensas? Sim, mediante voto de 2/3 da Casa Legislativa. Artigo 53, parágrafo 8º, agora sim faz o corte do bloco.